Então, boa tarde, turma. TZ de Números na Educação Básica. Estamos começando aqui a aula de número 4, no dia 28 de outubro de 2021. A gente teve uma rodada aí de discussões no fórum sobre letramento matemático e práticas de numeramento. São ideias que vão falar sobre essa possibilidade, né, essa aprendizagem de números, cada uma com uma concepção, né, específica, e aí na aula de hoje a gente vai sistematizar, conversar sobre as principais ideias dessas aulas anteriores aqui no coletivo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. É porque o Teams me avisou aqui que minha qualidade de rede está ruim. Tá bom. Bom, então vamos começar fazendo uma rodada aí. Alguém quer fazer algum comentário sobre as discussões que aconteceram lá no fórum, nos fóruns? E daqui a pouco eu vou falar algumas coisas também. Timidez, não temos nada para falar. Uma coisa que eu chamei a atenção lá de vocês a respeito de fazer perguntas sobre o texto, sobre o artigo, né? Eu tentei esclarecer lá porque eu estava vendo várias perguntas cuja resposta era fora do artigo, né? O que fazer para resolver esse problema? O que fazer? Né? Então, as pessoas poderiam dar opinião, as pessoas não falariam exatamente sobre o artigo. E a proposta que eu fiz é que as perguntas fossem feitas de tal forma que os colegas buscassem as respostas no artigo, que é exatamente uma forma da gente discutir as ideias que estão ali. Tá? Então, o primeiro exercício desse tipo que a gente fez, é natural que tem essa dúvida, e aí eu fiz essa observação lá, que era para a gente tentar fazer perguntas que a gente tivesse que buscar resposta dentro do artigo, tá? Isso ficou claro para vocês? Eu vi que mudou um pouco depois o tom das perguntas. Mas você achou que depois que você falou, o tom das perguntas melhorou um pouco? Eu achei que sim. Achei que sim, Luísa. Mas uma dica é essa, você pensar assim, onde que uma pessoa vai buscar a resposta para essa pergunta que eu fiz? Uhum. Se a busca for fora do artigo, então não está legal. Aí, mesmo para aumentar, para alimentar a discussão do artigo. Entendi. Porque as perguntas que estavam feitas, elas eram perguntas a partir do artigo. Estamos discutindo isso, e como é que eu faço para resolver tal problema? Como é que eu faço para colocar em prática o que o artigo está sugerindo? Né? E a ideia são perguntas para nos fazer refletir sobre o artigo. Então, eu vou já que está todo mundo muito calado, né? Por favor, fique à vontade para falar, tá? Eu vou fazer um exercício aqui que eu pensei, que é mostrar para vocês como que fica o arquivo que eu leio, o arquivo que a gente está, do texto, né, que a gente está discutindo, enquanto eu estou lendo. Eu vou marcando um monte de coisa, vou fazendo comentários, e aí eu vou deixar aqui como uma sugestão para vocês. Vocês estão vendo meu texto? Agora não. Estão vendo meu texto? Sim.
Sim. Aí, né, então, eu vou fazendo essas marcas, né? Por exemplo, no resumo, eu sempre procuro o objetivo e o caminho que as autoras, aqui no caso, pretendem seguir, né? Então, neste texto, analisamos uma interação, né? Então, elas vão olhar para uma interação, no caso, dos alunos, dos estudantes, né? Sobre tensões entre conhecimentos da vida cotidiana e conhecimentos escolares. Então, o foco delas é esse aqui, né? Elas vão olhar para essas tensões aqui, a partir da interação entre duas estudantes da EJA, né, que agora a gente já sabe, e essa interação veio do material empírico de uma pesquisa, né? Vivenciada aqui nas aulas de matemática, da educação de pessoas jovens e adultas. Na situação focalizada, vemos duas alunas, aí vai dar um pouquinho mais de detalhes, né? Duas alunas que, ao estranharem procedimentos matemáticos que diferem de suas experiências cotidianas e escolares mais consolidadas, apropriam-se de práticas de numeramento. Então, isso aqui me chamou a atenção, que é a lente teórica, né? O referencial é o que vai guiar o olhar das autoras, né? São práticas de numeramento que conformam modos de lidar com conceitos, de valorar argumentos, de tomar decisões sobre o campo numérico em que se vai operar e de conceber possibilidades de operação única. E aí depois, então, assumindo a perspectiva freiriana, nossa análise aponta para as oportunidades que a sala de aula, como espaço de tensões, oferece aos processos de negociação de significado. Então, dá uma pista também que essas práticas de numeramento estão em sintonia com a perspectiva de Paulo Freire. E aqui elas mostram o que o resultado vai apontar, né? Oportunidades, né? E não problemas. E não, embora elas falem de tensões, essas tensões são frutos de oportunidades. Porque tensões, então, a palavra tensão às vezes tem uma conotação ruim, né? Tô tenso, isso não é bom. Mas aqui tem a tensão é uma oportunidade para processo de negociação de significados. Então tem então isso aqui já dá para a gente uma ideia do que vem no texto. E aqui, olha, aí é isso, eu vou marcando, tal, e eu faço esses comentários. Então aqui essa parte aqui é importante, uma introdução, né? A pesquisa que subsidia esse artigo buscou contemplar aspectos da educação matemática escolar de alunos e alunas do ensino médio na modalidade EJA, que, considerando as especificidades desse público, contribuíssem para discutir a relação que, nesse contexto, esses estudantes estabelecem com o conhecimento matemático veiculado pela escola. Um desses aspectos refere-se à rivalidade que muitas vezes se estabelece entre preocupações com o ensino voltado para a realidade dos alunos e aquelas comprometidas com um tratamento mais formal do conhecimento matemático. Rivalidade. Ela não sei se vocês perceberam, mas elas estão questionando essa rivalidade que muitas vezes se estabelece entre os conhecimentos. Elas vão tentar apresentar outra alternativa a essa rivalidade, né? Porque essa rivalidade, em geral, assume como mais adequado para a abordagem escolar da matemática, na última etapa, né, do ensino médio, a despeito do discurso em prol de uma abordagem mais relacionada às aplicações cada vez mais recorrentes no ambiente acadêmico escolar e reforçados nos últimos anos pelo modo que se propõe as questões do Enem. Aí aqui, autores, tal, os textos prescritivos, né, que dizem o que deve ser feito, e essa parte aqui eu marquei como importante, eu escrevi aqui, observe que não se trata de escolher entre um ou outro de forma excludente. Né? Então, esses estudos, esses todos aqui,
defendem, se esses estudos defendem a importância de trazer para a dinâmica da sala de aula as vivências dos estudantes, seus conhecimentos e seus modos de conhecer, também apontam para a necessidade de se considerar a valorização que muitas vezes os próprios estudantes e várias instâncias da sociedade atribuem ao conhecimento escolar, mais identificado com o formato acadêmico. Então, não é a rivalidade, não é escolher um em detrimento do outro, mas sim valorizar as duas coisas. Tá? É essa a tônica do artigo, é esse o espírito da coisa aqui. Valorizar o conhecimento que os estudantes têm, principalmente aqui no caso da EJA, né, que são adultos, jovens, que têm já uma caminhada, um grande arsenal de conhecimento, valorizar isso que eles têm e junto com o conhecimento acadêmico. E aí aqui elas colocam a pergunta de pesquisa, né, como essa tensão entre a relevância dos conhecimentos cotidianos e a valorização do conhecimento mais formal é vivenciada na educação básica, e especialmente no ensino médio, pelos sujeitos educandos. Então, como a tensão é vivenciada? A relevância dos dois, a valorização dos dois. E aqui fala, né, que normalmente se despreza o conhecimento que o estudante tem em valorizar uma supervalorização da matemática formal. Aí fala do mercado de trabalho, treinamento, e aqui, olha, é uma crítica também à maneira como a escolarização formal acontece. A autora também reconhece, Carvalho 2004, né, que é a Dione Lucchesi, a autora também reconhece a importância não só de oferecer a oportunidade de escolarização para todos, mas também de possibilitar condições de acesso ao conhecimento socialmente valorizado. Negar o direito de escolarizar-se às pessoas que vivem do trabalho é uma forma de exclusão inexorável. Entretanto, entregar-lhes um certificado que não corresponde a competências escolares desejáveis para ser cidadão brasileiro parece outra forma, talvez mais cruel, de exclusão. Então, vale perguntar, será que esse treinamento que muitas vezes acontece na escola, em que a gente joga um monte de informação para os estudantes, é uma forma de promover a sua cidadania, né, de acesso ao mercado de trabalho, etc. Então, o questionamento que elas estão fazendo aqui é que existe uma supervalorização da matemática formal, mas essa matemática formal muitas vezes é apresentada como uma grande coletânea de informações em que os estudantes são treinados a repetir procedimentos, e isso é tão excludente quanto não dar acesso a essa matemática formal. E, ao mesmo tempo, elas valorizam a tensão entre a relevância do conhecimento cotidiano e a valorização do conhecimento formal como possibilidade para a educação desses jovens e adultos. É esse o recado que elas estão dando. Não é eliminar um tipo de conhecimento em detrimento do outro, e, além disso, é viabilizar um conhecimento formal de qualidade, e não apenas um treinamento para fazer provas, por exemplo. Aqui que foi a... Bom, aqui eu coloquei o recadinho aqui, enfatizar na nossa discussão aqui. A intenção das autoras é produzir uma análise que subsidie educadoras e educadores na compreensão da delicada negociação de significados que os processos de apropriação de práticas culturais oportunizam e demandam. Então, elas têm um objetivo de pesquisa, né, que isso aqui, né, analisar como acontece essa tensão entre os conhecimentos cotidianos e o conhecimento formal, isso é um objetivo de pesquisa, mas elas têm uma intenção
pedagógica também, que é nos dar, a nós, educadores, professores de matemática, uma compreensão dessa delicada negociação de significados que os processos de apropriação de práticas culturais oportunizam e demandam. Então, elas vão dar para a gente algumas dicas. Por isso, a minha pergunta, eu perguntei algumas vezes lá nos fóruns, né? Como as autoras responderiam essa sua pergunta? Porque elas têm essa intenção de dar dicas para nós, educadores, né? Aí aqui elas vão dizer o que é práticas de numeramento, que é a principal ideia, né, que elas usam para fazer a análise da situação lá de sala de aula. Então, práticas de numeramento são práticas sociais permeadas pela cultura escrita que mobilizam conhecimentos relacionados à quantificação, ordenação, organização dos espaços e das formas, mensuração, tratamento da informação e tratamento da informação. Então, aqui a gente vê que não é uma lista de conteúdos, né? Equação de primeiro grau, conjunto dos números racionais, conjunto dos números reais, conjunto dos números inteiros, operações. Elas não colocam aqui uma lista de conteúdo matemático, mas sim de práticas, de ações, de atitudes que podemos fazer no dia a dia ou na sala de aula e que se relacionam com a matemática. São quantificar, ou seja, associar um número a alguma coisa, ordenar, que é colocar uma coisa depois da outra, né? Primeiro, segundo, terceiro, e quantificar e ordenar tem a ver com o conteúdo da nossa disciplina, que é números, na educação básica. Depois vem organizar espaços e formas, que é algo ligado à geometria, né? A localização no espaço, a classificação de formas, a caracterização, descrição de formas. Por exemplo, isso aqui se assemelha a um cilindro, tal, é minha garrafinha de água. Então, é mais do que simplesmente considerar os conceitos e as técnicas, as teorias matemáticas. É também ver o espírito da coisa, ver o que está ali por trás daqui. Prática de medir, que tem a ver também com a nossa disciplina e também com geometria, um pouco com geometria, né? Porque quando o conjunto dos números racionais, por exemplo, eles vêm da medida de coisas, né? Tratamento da informação, que tem a ver, vai ter depois a ver com estatística, né? Então, aqui são práticas que são mais do que conteúdo matemático, técnica matemática. São coisas que fazemos na nossa vida ou na própria matemática e que têm a ver com a matemática. Então, elas fazem uma expansão do que se pratica na matemática, como matemática, para olhar para práticas sociais, né? Então, aqui, esse conceito de numeramento enfatiza a dimensão sociocultural das práticas matemáticas. Né? Dependendo da sociedade, da cultura, nós vamos medir, quantificar, ordenar, organizar formas, espaços, etc., de acordo com as nossas necessidades. E aí, então, elas vão falar um pouquinho do conceito. E aqui, aquilo que eu falei, mais do que um conjunto de habilidades matemáticas a serem desenvolvidas ou utilizadas em determinadas situações, que requerem algum envolvimento com a matemática, quando analisamos aqui como práticas de numeramento as interações discursivas que nessas situações se estabelecem, estão em jogo valores, crenças, estratégias, critérios de avaliação, padrões de comportamento e representações desses alunos e dessas alunas em relação à matemática. Então, ela está falando aqui de forma... em resumo, ela poderia dizer, a matemática não é neutra. Tá? Existem valores que estão ali por trás, existem crenças, existem estratégias que são
escolhas que são que têm algum interesse ali por trás, não interesse malicioso, mas assim, se eu escolho inventar um número zero, é porque eu tenho uma necessidade daquilo ali. Não é uma contemplação do nada, hoje eu vou inventar o zero. Não, eu tenho uma necessidade social, cultural, para inventar alguma coisa matematicamente. Tá? Então, é esse o panorama que elas dão para a pesquisa, para o pedaço da pesquisa que elas estão apresentando aqui. Bom, agora eu quero ouvir vocês um pouquinho. Vocês concordam? Vocês entenderam assim? Vocês tiveram um entendimento diferente? Concordo super, é igual o exemplo que ela deu do algebrista chinês. Na China existia uma necessidade maior do zero do que na sociedade europeia, né? E foi criado lá antes, né? E o negativo, né? As coisas negativas, eles não... É isso, né? Na verdade. Acho que alguém comentou sobre isso, né? Sobre a questão histórica. Vou pegar aqui de novo. Teve uma pergunta que falava disso, eu estou pensando aqui também. Na análise que elas fazem, elas vão buscar o apoio da história da matemática. Eu peguei o trecho aqui novamente. E a gente vê também que nem sempre essa necessidade é subjetiva, né? Por exemplo, no exemplo que ela usa, do 0 menos 1, a amiga, elas comentam entre si. E mostra que ambas não tinham a necessidade, ou sei lá como é que fala, de acrescentar o conceito que foi apresentado nos conhecimentos dela, cotidianos, né? Elas mobilizaram dois contextos diferentes para dar respostas diferentes, né? No dia a dia delas, até então, elas não tinham acesso, né, a esse tipo de conta, 0 menos 1. Elas não tinham necessidade de fazer isso, então no que elas faziam no cotidiano, elas não precisavam. Mas elas também tinham o conhecimento escolar de que 0 menos 1 é igual a menos 1. E aí a conciliação desses dois conhecimentos, né? Dependendo do contexto, seja no dia a dia delas ou no contexto escolar, essa conta tem respostas diferentes. Então, aqui, nesse trecho aqui, que elas vão fazer, as autoras vão fazer um resgate histórico, né, para entender o que se passou com as estudantes da EJA, né? Então, Caraça, Bento Jesus Caraça, que é o livro que eu vou começar a discutir com vocês na semana que vem, ao discorrer sobre a criação dos números negativos,
chama atenção para a necessidade a que essa criação responde de nos libertar da impossibilidade da subtração. Então, os números negativos foram inventados para nos libertar dessa impossibilidade, com o objetivo de obter respostas em situações como essa, vivenciadas pelas alunas Regina e Rosilene, na resolução de um exercício escolar. O Caraça, né, destaca que quando aparece uma impossibilidade operacional que nega a possibilidade de se encontrar um resultado numérico para um problema, impõe-se a necessidade de criação de um novo campo numérico. Toda a estratégia didática do livro do Bento de Jesus Caraça é essa. A humanidade chega numa impossibilidade, aí ela precisa inventar alguma coisa para dar conta daquela impossibilidade. Que foi, resumidamente, o que as alunas fizeram ali, né? Na vida delas, era impossível calcular 0 menos 1. E aí elas ampliaram o conhecimento delas, né? Inserindo o que elas aprenderam em práticas escolares anteriores, para dizer, olha, já aprendi isso, 0 menos 1 é igual a menos 1. E aí veio essa parte que o PH citou aí da pesquisa do Fernandes, né? Então, aqui antes disso, né, no campo da educação matemática, sempre fala de dificuldades dos estudantes com os números negativos, muitas vezes comparadas com as dificuldades de aceitação desses números vividas pelos próprios matemáticos na história da matemática ocidental. Então, é como se estivesse repetindo numa escala menor, dentro da escola, dentro da sala de aula, algo que foi um problema da humanidade. E é esse tipo de compreensão que a gente tem que ter. A matemática, como campo do conhecimento, passou por esse obstáculo. Então, pode ser natural que os estudantes também passem por esse obstáculo. Né? E o que nós, professores, temos que fazer é acolher essa tensão, essa dificuldade. Não passando... isso aqui, discutir a história, isso aqui é a história da matemática, né? Passar por cima disso como se fosse, você é burro, fulano, né? Isso aqui faz assim. Entender que essa dificuldade que o estudante tem é uma dificuldade da humanidade, né? Que teve que passar por esse processo também, né? E aí o que a gente vai fazer é negociar esses diferentes significados das situações que ele consegue, das situações que ele já conhece e como ele resolve aquele problema ali, no sentido de ampliar o campo de conhecimento deles, porque senão a gente vai estar excluindo esses estudantes, por negar a eles. Não é, como eu disse no início, escolher entre um ou outro, um conhecimento em detrimento do outro, mas acolher todos e conciliar as tensões, resolver as tensões que acontecem ali, no sentido de, olha, nesse campo aqui, esse procedimento dá conta, mas nesse outro campo não dá, então vamos ter que inventar algo novo, que é exatamente isso aqui, né? Impõe-se a necessidade de criação de um novo campo, tá? Então, aqui, na crítica que faz as práticas matemáticas ocidentais, os seus critérios de legitimação, estabeleceram-se em função de sua maior ou menor presença com a matemática que aprendemos nas instituições acadêmicas. Fernandes nos convida a invertermos o olhar e enxergarmos a matemática a partir das práticas populares, fazendo o exercício de especular o que veria um algebrista chinês, um destes prestigiados pelos primeiros missionários jesuítas, ao observar as práticas matemáticas que desenvolviam o Galileu, Descartes ou Vietá, que moravam nas cidades centro-europeias da época. Fernandes aposta que esse algebrista veria certamente umas pessoas muito torpes no manejo das equações algébricas, umas pessoas nos quais o nosso chinês encontraria rastros de certos conceitos, como o de Zheng, Fu e Wu, conceitos que esses exóticos europeus chamavam, respectivamente, número positivo, número negativo, 0, e julgaria que o emprego que deles faziam fosse ainda muito primitivo. Então, a matemática, que hoje é considerada a matemática, seria vista como primitiva
pelos algebristas chineses daquela época lá. Então, né, e continua, né, sobre a dificuldade dos pensadores europeus com relação ao conceito de número. E aí é curioso que o Fernandes, o título do livro dele, fala da tribo europeia. Então, quando a gente olha para diferentes matemáticas, a matemática que vingou como a mais importante é também a matemática de uma tribo, a matemática de um grupo cultural, que não só por meio da matemática, mas por meio de invasões, de guerras, etc., se impôs, e de comércio também, né, porque com as descobertas, né, no século XV, XVI, eles tiveram acesso ao conhecimento na Índia, na China, etc., e foram incorporando. Olha, isso é bom, a gente incorpora, a nossa matemática, isso aqui não é bom, a gente elimina. E assim foi se fortalecendo, criando o que hoje a gente entende como matemática. Né? Então, a gente tem que sempre levar em conta que a matemática, isso que a gente chama hoje de matemática, não foi sempre assim. Foi uma invenção humana, que tem séculos de vida. Por isso ela é tão consolidada, tão abstrata, né? Porque ela foi sendo criada e elaborada ao longo de todos esses anos. E aí a gente que pega o bonde andando, né? A gente começa a aprender matemática depois que ela já está super evoluída, super desenvolvida, né? A gente acha que ela foi sempre assim, mas não, tá? Então, por isso também é importante a gente estudar a história da matemática. O que mais? Então, essa necessidade de abstração que a matemática ocidental tem, quando vai tratar de matemática de outros povos, por exemplo, na aula de etnomatemática, a gente estava discutindo sobre o Teorema de Pitágoras. Na sociedade egípcia, o Teorema de Pitágoras, né, não era nem anunciado porque eles tinham uma prova empírica disso, enquanto os gregos tentaram demonstrar isso através da matemática mais rigorosa. Então, essa necessidade da matemática ocidental ser mais rigorosa vem disso, né? Que não necessariamente ser uma... Você se fala. Bom, primeiro que os egípcios nem chamavam de Teorema de Pitágoras, porque Exatamente. Pitágoras era grego, né? Então, Existia. eles só usavam. Também o Teorema de Pitágoras nem é de Pitágoras. Então, as coisas vão acontecendo, né, historicamente, né? Teve, acho que por causa do estilo da sociedade grega, eles queriam organizar o conhecimento que existia até aquele momento, eles queriam abstrair, eles queriam... e ali isso foi importante para dar esse ponto de partida, né, para a formalização do campo da matemática. Tanto é que a matemática, a física, a astronomia, o esoterismo, tudo isso era a filosofia, era tudo junto, não existiam as disciplinas divididas como nós conhecemos hoje. Né? Essa organização, muitos falam que é graças a Descartes, né, que vem depois. E aí, e os problemas da vida não vêm com um rótulinho assim, ó, resolva esse problema de matemática, ou resolva esse problema de astronomia. Não, os problemas da vida são problemas da vida, né? Naquele tempo, bom, a gente está falando de 4.000 anos atrás, né, gente? O conhecimento não estava todo sistematizado e organizado da forma como está hoje. E tudo foi sendo criado a partir de necessidades do ser humano em contar e medir as primeiras necessidades. Aí a gente vai começar a ver isso na semana que vem. Certo? Então, vocês estão caladinhos por timidez?
que foi? Ana Luísa, Jeane. A gente falou muito no fórum já. Esgotou? Não, e eu acho também que tá tudo muito completinho, assim. Fica até difícil comentar alguma coisa, que é só, tipo, ok, eu concordo. Tá tudo. Completo, Alexandre? Não tem muito o que acrescentar. Tá dando para entender tudo. Acho que todo mundo acompanhando, assim, gente. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Ok, tá. Porque às vezes, quando a gente passa para situações mais complexas, tipo números imaginários, que nem a gente, que é professor de matemática, enxerga a necessidade cotidiana disso. Como que a gente vai passar isso para os alunos? Uhum. Bom, essa discussão rolou também lá no fórum, né, sobre mostrar a aplicação de tudo. Pegando o gancho com a fala anterior, né, da matemática sendo construída ao longo do tempo, ela foi sendo abstraída, né? E nem tudo que foi criado dentro da matemática tem uma aplicação fora dela, né? Muitas técnicas, por exemplo, dentro da matemática, são ferramentas para a evolução da própria matemática. Por exemplo, as técnicas algébricas. Né? Resolver uma equação é uma necessidade do cotidiano. Né? Eu tenho alguma situação envolvendo partes que eu não conheço, quantidades que eu não conheço, aí eu vejo uma relação que a gente chama depois de equação. Ok, isso ali é uma necessidade cotidiana, mas a técnica algébrica de manipular polinômios, por exemplo, as operações, resolver equação, etc., isso foi uma estratégia matemática. É uma abstração matemática que foi criada para resolver um problema interno da matemática, que é resolver equação. Então, muitas vezes, o professor de matemática, entra nessa armadilha de tentar aplicação para tudo. E tem coisa da matemática que não foi criada a partir de uma aplicação. Então, fica forçada a barra. Né? E a gente tem que ter clareza disso. O que é técnica, o que é uma ferramenta matemática que funciona dentro da matemática só, e o que é uma aplicação, algo para ser usado fora da matemática. Faz mais sentido você procurar a aplicação de algo que tem essa aplicação mais direta ou mais óbvia, né? Mas buscar aplicação para tudo, eu acho que é forçar a barra e acaba piorando a situação do que ajudando. E outra coisa também é que o que as autoras estão falando não é em procurar aplicação para tudo. Elas estão falando em acolher o conhecimento que os estudantes já têm. Muitas vezes esse conhecimento é da própria matemática, vem da própria matemática, ou do comércio, ou da matemática financeira. Então, é diferente de tem o conteúdo matemático, eu vou buscar uma aplicação, ou olhar para o aluno para saber o que ele sabe sobre aquele assunto. Né? O que ele sabe não é necessariamente uma aplicação. Tá claro, PH, turma? Sim. Sim. Isso mostra então a necessidade de trabalhar o currículo matemático junto com a história, não só da matemática, mas da ciência, né? Que eu, pelo menos, no meu ensino médio, não tive. O professor tem que saber a história, né? O professor de matemática tem que saber. Né? A minha pergunta foi um pouco sobre isso. Porque no ensino médio nem sempre você vai trabalhar essa forma. Seria bacana, né? Mas nem sempre isso é possível, né? De você trabalhar a história da matemática na matemática. E sobre professora. Oi. Eu acho que um pouco também a gente fica nessa neura de tentar achar aplicação para tudo, porque acaba que é a única forma que a gente tem de mostrar a relevância das coisas. Muitas vezes, quando a gente não consegue demonstrar uma aplicação,
Aí os alunos ficam, tipo, a gente mesmo já ficou um dia, né? Tipo, para que eu vou usar isso na minha vida se não tem uma aplicação prática? Mas, por outro lado, também, eu acho que se só tivesse na escola conteúdos e disciplinas práticas, a gente ia ter uma educação muito, assim, voltada para só formar mão de obra. Porque se você só precisa aprender aquilo que você vai usar, você só está tendo uma educação técnica, só para o trabalho, né? E eu acho que tem que ir um pouco além. Para que você precisa saber os rios da China? Para que você precisa Boa, hein? da agricultura norte-americana? Para que você precisa saber mitocôndria? Você precisa de mitocôndria, saber o que é mitocôndria e como ela funciona para respirar? Aí eu me pergunto também, o que o aluno está querendo dizer quando ele... Gustavo, eu já vou te deixar falar. O que será que o aluno quer dizer quando ele pergunta para que isso serve? Será que ele quer mesmo saber para que isso serve? Ou ele está mandando um recado para a gente, professor, eu não estou entendendo nada. E se o professor cai na armadilha de tentar mostrar para que serve e não consegue, o aluno vai falar assim, tá vendo? Isso não serve para nada, eu não preciso aprender. Gustavo? Eu ia falar que você estava fazendo essas perguntas, né? Para que serve o Rio da China, etc., mitocôndria. Mas, tipo assim, às vezes essas coisas, esses assuntos, não necessariamente, eles servem para você, sei lá, tiver um gatilho no aluno para fazer ele se interessar pelo assunto, mesmo que ele não saiba um uso ali na hora. Por exemplo, tá, na hora que o PH falou para que servem os números imaginários, eu fiquei... Na hora que ele falou isso, eu vim cá, abri o Google aqui e fui pesquisar para que servia, porque eu só sabia um uso e mais nenhum outro uso. Então, isso serve também, não necessariamente você precisa saber, mas às vezes a própria pergunta faz você procurar algo para que aquilo possa ser usado. Então, querendo ou não, mesmo não tendo uma resposta tipo assim, para que serve isso ou aquilo, essa pergunta pode fazer com que não somente o aluno, mas os professores comecem a procurar algo para aplicar aquilo também, entendeu? Então, acho que é importante ter coisas que não têm uso também no ensino. Depois eu vou contar uma história para vocês, tá? Tamir, depois PH. Então, desculpa minha voz um pouco rouca, eu tô com a garganta ruim, mas eu tava ouvindo vocês falando e pensei duas coisas que eu acabei de esquecer, pera, viajei. Não, mas é que assim, por exemplo, quando eu tava no meu primeiro semestre, eu lembro que eu tava tendo cálculo e uma aula, um professor meu falou que quando os matemáticos começaram a calcular essas coisas, começaram a transformar a matemática no que a gente conhece hoje, né? Porque, igual você estava falando, a matemática não foi sempre assim. E tem alguns cálculos, algumas coisas assim, que não foram usadas na época, mas depois de um tempo descobriu-se que servia para alguma coisa. E eu lembro que isso foi no meu primeiro semestre, eu tô no sexto, e até hoje eu lembro disso. Tipo, às vezes eu faço umas coisas que eu nem sei para que serve, e eu penso, ou isso serve para alguma coisa, ou talvez ainda vá servir algum dia. E eu lembro que ele deu até um exemplo, se não me engano, sobre teoria da relatividade, GPS, essas coisas. E tem vários cálculos que foram usados para isso e que a gente consegue, sei lá, abrir um GPS graças a esses cálculos, mas antes não precisava, entendeu? Só que aí agora precisa, graças à tecnologia. Então a sociedade vai sempre evoluindo. E igual várias contas a gente usa o tempo todo, mas há um tempo atrás também não usava. E isso também me faz refletir um pouco. E a outra coisa que eu pensei é que a matemática ela ajuda muito na questão lógica da sua vida, sabe? Porque a partir do momento que você trabalha a lógica para resolver problemas matemáticos, você consegue trabalhar a lógica em qualquer situação da vida. Você consegue resolver melhor os problemas, seguir melhor uma linha de raciocínio. Igual uma criança que não é muito boa em matemática, não consegue compreender problemas matemáticos, ela não consegue usar muito a lógica nas coisas que está na frente dela, sabe?
E a partir do momento que é ensinada a matemática e ela aprende, porque não adianta só ensinar se ela não aprender, mas a partir do momento que a criança começa a aprender a raciocinar e a seguir uma lógica, isso interfere em outros âmbitos da vida que não só lá no papel, na caneta, na escola, sabe? Mas na vida também. E aí eu sempre penso nisso, eu não sei se é uma boa resposta, mas eu busco dar esse tipo de resposta para os meus alunos quando surge esse tipo de discussão, né? Que é uma discussão muito comum. Eles estão sempre querendo saber, para que eu vou usar isso? E, enfim, eu penso muito assim. É isso. Obrigada, Tamires. Melhoras aí para você. PH. Nada. Eu acho que vai bem no caminho do que a Tamires estava falando mesmo. E, tipo assim, quando a gente tenta buscar essa aplicação no cotidiano e a gente se perde nessa lógica, a gente acaba negando o direito do aluno ir atrás e se deparar com isso em alguma coisa no futuro dele, né? Porque talvez se a gente conseguisse desapegar dessa procura por isso e explicasse esse contexto histórico que acontece com a humanidade, o aluno se sentiria parte da construção do conhecimento. Quando a gente se perde, ele acaba saindo fora e se sentindo excluído da escola. Alexandre, eu vou só fazer um comentário aqui em cima da fala dos meninos, do Gustavo, Tamir, do PH, e já te passo a palavra, tá? Bom, se a gente, eu fico pensando assim, se a gente for continuar nesse propósito de buscar aplicação para tudo da matemática, bom, primeiro, né, como eu disse, nem tudo da matemática é aplicável, né? E segundo, a gente não sabe quais são os propósitos das pessoas que estão ali, nossos estudantes de quinto ano, nono ano, ou ensino médio, né? O que eles vão ter na vida, né, para precisar ou não daquele conteúdo. Ao mesmo tempo, a história que eu vou contar para vocês é de um colega professor da Unesp que me contou para a gente uma vez que ele, não sei se vocês já viram umas calculadoras super antigas de manivela, que ela só faz soma e multiplicação por número inteiro, umas coisas peça de museu já. Para multiplicar, por exemplo, você tecla o número e roda a maçaneta tantas vezes que, né, por exemplo, 5 vezes R$13. Aí você tecla 13 e roda a maçaneta 5 vezes. É uma coisa, né, primórdios de calculadora há anos atrás. E ele descobriu um jeito de calcular a raiz quadrada usando essa máquina. E aí ele contando para os alunos, tal, que de repente juntou aquele monte de gente ao redor dele, querendo entender a lógica que estava ali por trás, como é que era, tal. E aí ele pergunta, né, com esse exemplo, para que isso serve? Né, usar aquela máquina antiga para calcular a raiz quadrada, né? E, no entanto, os alunos estavam interessados. Ele estava fazendo uma coisa completamente inútil, serve para nada, porque qualquer calculadora hoje, você aperta a raizinha, ela dá o resultado, e todos os alunos estavam interessados. Então, essa coisa de tem que mostrar a aplicação para conquistar o interesse dos alunos não mostrou nada. O que ele conquistou ali dos alunos foi a curiosidade. E meio na linha disso que a Tamires disse, né? Eles estavam querendo entender a lógica. Como é que essa máquina antiquada calcula a raiz quadrada? O que está por trás disso? Qual que é a lógica desse procedimento que eu estou usando? E se a gente olha para a nossa sociedade hoje em dia, né, em que você tem aumento de preço de combustível, de carne e de não sei mais o que, consequentemente, né, combustível, aumenta também o transporte, em que quando divulga os índices de eficácia de vacina, com um monte de frações e porcentagens, as pessoas batem cabeça, não sabem aquilo que é, ou quando elas vão, quando vem a campanha, nós temos que abaixar a curva de transmissão da Covid. O que significa isso matematicamente? Ou quando você tem notícias no jornal que fala que usa matemática, de maneira geral. Se os alunos não conseguem transitar na lógica matemática, no raciocínio matemático,
é como se eles fossem analfabetos, eles não conseguem fazer uma leitura dessas notícias que são veiculadas. E quando a pessoa é analfabeta, ela é excluída, ela é passada para trás, ela não tem a sua voz pronunciada para atuar naquela sociedade. Então, a gente ensina, pelo menos, eu ensino matemática não para os alunos terem uma aplicação de cada conteúdo que eu estou explicando, né? A equação de segundo grau, ou áreas de polígonos, ou não sei o quê. Não é a aplicação de cada conteúdo em si, mas que eles saibam transitar pela matemática, pelo jeito matemático de pensar. A gente aqui, na disciplina, trabalha com números na educação básica. Tem um conceito, números aí vem com conjuntos numéricos, operações, aplicações, etc. Mas tem um conceito que se chama pensamento numérico, que é essa habilidade, esse traquejo, essa maneira de interpretar numericamente as coisas. Isso é muito mais importante do que saber uma aplicação de cada conteúdinho matemático. Então, eu, por exemplo, sou super tranquila com relação a não cumprir cronograma, não cumprir programa, porque se eu dou uma formação, eu tenho um trabalho que faça com que o meu aluno saiba matemática no sentido de raciocínio matemático, raciocínio numérico, pensamento geométrico, se ele tem esse traquejo matemático de lógica, de construir argumentos do tipo se isso, então aquilo outro, e se ele sabe lá buscar uma informação matemática para inserir naquele raciocínio ali, para mim está ok. Né? O que ele não sabe, o que eu não dei no programa, ele vai ter habilidade matemática suficiente para dar conta daquilo sozinho. Então, o questionamento que as autoras fazem sobre o treinamento, né? Treinamento em matemática, isso é que é prejudicial ao aluno. E o treinamento olha, isso é a equação resolve assim. A operação, propriedade da potência, isso. Sabe, você dá aquele monte de informação para os alunos, que eles aprendem cegamente aquilo ali, são igual robô fazendo aquelas contas, mas não sabem nada do que estão fazendo. Isso você está contribuindo para a formação desse estudante? Alexandre? Você estava falando aquela hora que muitas vezes os meninos só perguntam porque eles não querem aprender a matéria. E eu lembro que uma vez eu estava Isso foi quando eu participei do PIBID ainda. Eu estava na sala e éramos... Acho que nesse dia éramos quatro PIBIdianos e o professor estava explicando a matéria. E aí, assim, eram 20 alunos e 4 PIBIdianos lá, então a gente ficava meio que 5 alunos para cada um ali, sabe? E era muito fácil, tipo, a gente conseguia ter um contato mais próximo, porque a gente via, tipo, a gente sentava até nas mesinhas no meio dos alunos lá, e a gente via claramente que o aluno estava com a cara de que não estava entendendo e virava e perguntava se não estava entendendo e tal. Uma vez eu lembro que eu perguntei para a menina se ela disse assim, não, você está com a cara de que não está entendendo nada que a professora está falando. Você quer que te explique? Você está entendendo? Como é que ela está assim? Ah, não, eu não estou entendendo mesmo não, mas eu nunca vou usar isso na minha vida. Eu não tenho o menor interesse em aprender e tudo. E eu fiquei, tipo, até sem como falar com ela, não, você vai usar e tal. Mas uma coisa que eu até cheguei a comentar um tempo também com os alunos sobre isso é que se você pega, por exemplo, uma calculadora, você não precisa ensinar para ela que a palavra casa significa uma casa. Ela não precisa nem identificar que casa, aquelas 4 letras, são uma palavra. Uma calculadora precisa fazer contas. Já com as pessoas são diferentes. Pessoas têm hobbies, pessoas têm interesses. Eu lembro de coisa que eu já vi no ensino médio, que na hora eu virei, parei e pensei, nossa, eu nunca vou usar isso na minha vida. Aí aconteceu de, sei lá, 2 meses depois eu estava jogando um jogo e eu me deparei com uma situação que eu queria melhorar tal coisa e eu pude usar uma coisa que eu aprendi na escola. Ah, foi um caso muito específico. Foi, mas tem milhares de pessoas, tem milhares de casos muito específicos. E é melhor você se deparar com uma situação que você precisa de alguma coisa que você nunca achou que você ia precisar e você sabe, do que você se deparar com uma situação que você precisa de alguma coisa que você nunca achou que você ia precisar e desistiu de aprender por causa disso. E é esse exemplo que eu sempre tento convencer a galera de que, pô, você tá na escola de qualquer forma,
por mais que você não quisesse estar aqui, você é obrigado a estar lá, infelizmente. Já tem alguém para te ensinar, a matéria está na sua frente, você não está perdendo nada por aprender. Mesmo que você nunca vá usar isso na sua vida, qual que é o mal que vai te fazer? Tipo, só prestar atenção no que está exatamente na sua frente. Ah, mas aí faz diferença, Alexandre, se a gente está ensinando matemática ou se a gente está dando um monte de treinamento matemático, né? Ah, não, com certeza. Porque saber saber matemática não é saber esse monte de técnica. Eu até separei, eu estava numa outra disciplina, a gente estava discutindo um texto, eu separei aqui para falar com vocês, né? É difícil para os pesquisadores em educação matemática se livrar da sombra da matemática profissional para compreender a matemática escolar como uma outra construção social que, dada né, já que está num cenário particular em que ela é constituída, ela obedece a regras e práticas que não são aquelas da comunidade profissional dos matemáticos. Esse trecho aqui está falando, resumidamente, o seguinte: a matemática da escola é diferente da matemática dos matemáticos. O que, se a gente vai lá do quarto andar do STEP, o que é produzido ali? Né? O que né? Igual, imagina assim, quando você vai na engenharia, o pessoal está lá projetando edifícios, pontes ou algum circuito elétrico, né? O que está sendo produzido ali no quarto andar do STEP? Né? Que tipo de produção que é feita ali? Né? Será que é a mesma coisa que está acontecendo na escola, na educação básica? É o mesmo assunto? Né? Eles têm semelhanças, é claro, né? Tem um jeito de pensar, tem coisas semelhantes, mas não é a mesma coisa. E aí a matemática da escola acabou ficando chata, né, desinteressante, porque ela virou um monte de informação. E, né, voltando ao artigo, né, voltando ao texto da Rafaela e da Conceição, Ana Rafaela e Maria da Conceição. E sem considerar, sem levar em conta, na maioria das vezes, o que os estudantes já conhecem. E que pode proporcionar um rico diálogo, né, do que eles já conhecem com o que você... Imagina se você tem uma comerciantes ali na sua turma e você quer falar sobre porcentagem. Como é que você calcula porcentagem? Como que você quer olhar para cada jeito de fazer essa conta, com calculadora, com lápis e papel, seja lá o que for, e aí você vai entrar em cena aí as tensões entre os diferentes conhecimentos. E aí é o professor que vai ter que ter esse jogo de cintura para tanto acolher o conhecimento que os estudantes fazem, respeitando, porque ele está sobrevivendo com esse jeito de fazer conta, né? Então, como é que a gente coloca para conversar o que os meus alunos sabem com o que eu quero ensinar para eles de novidades, né? E é o professor que faz isso tudo aqui. Eu quero destacar mais um trechinho aqui do artigo. Eu gostaria de falar. Ok, Cleusa, diga. É o seguinte, eu não pude participar da outra reunião porque eu estava no Hospital das Clínicas e eu operei o olho direito. E eu não podia ficar mexendo muito com o computador e nem o celular. E eu estava olhando aqui que o pessoal formou um grupo, o pessoal do meu grupo. Eu queria ver em que grupo que eu vou entrar para mim participar do seminário. Eu tenho que fazer o seminário. E outra coisa também, eu postei da primeira aula 2 perguntas que foi feita
E a do dia 26 eu não pude fazer porque eu estava ainda internada no hospital. Então, eu cheguei hoje de manhã. Então, eu tomei 4 lasers, injeção no olho, eles mexeram no meu olho demais. Eu queria ver como é que fica a minha situação, para mim não perder. Você está lendo e-mail? Hã? Você está lendo e-mail? Olha, às vezes consigo ler, sabe? Quando eu não leio, eu peço, Então, vamos fazer minha assim, filha para ler. Vamos só concluir aqui essa conversa e concluir a aula, aí eu converso com você sobre isso, tá, Cleusa? Só para não interromper o assunto aqui. Obrigada. Tá ok. Nada. Bom, eu vou compartilhar o texto aqui novamente, gente, para... Liguei o Skype. Bom, aqui nesse trecho, eu estou aqui na página 8. O evento, né, que a situação com as meninas, 0 menos 1 igual a menos 1, ele traz à tona práticas de numeramento diversas, porque ativa modos distintos de proceder à quantificação, uma vez que transitam em campos numéricos diferentes. Então, está acontecendo aqui o que aconteceu historicamente, né? Uma mesma operação em campos numéricos diferentes, em uma a operação é realizável, em outra não é. Essas práticas colocadas em relação pela aluna naquele momento na sala de aula refletem o trânsito da discente por diferentes formas de matematicar ou de fazer matemática. Uma forma referenciada numa aritmética natural, no sentido vivencial e matemático, né, na prática dela, e a outra subsidiada pelas possibilidades ampliadas pela substituição oferecida pelo conjunto dos números inteiros. Então, ela transitou na prática cotidiana e na matemática. E aí esse trânsito se realiza, tem um certo conflito ali, né? Porque aí foi a história que a gente viu, né? E aí toda a discussão veio sobre isso aí. Eu fui marcando aqui várias coisas de Paulo Freire, né? Freire. Aqui, historicamente, a criação dos números inteiros é posterior à criação dos outros números. Então, é natural, a gente já falou sobre isso, fora da matemática. Eu queria chamar a atenção sobre... Vocês lembram que elas falaram que queriam dar dicas para nós, educadores, sobre como lidar com essa tensão? Dica para o professor de matemática aqui. Então, elas identificaram, né, diversas estratégias que são adotadas pelos estudantes para trabalhar com situações que envolvem significados de expressões surpreendentes, do tipo 0 menos 1. Vemos assim os alunos e alunas da EJA estabelecerem um trânsito entre linguagens do cotidiano e as tarefas escolares, na disposição de superar o que inicialmente julgavam ser uma impossibilidade. Esse trânsito é o que abre espaço para que os alunos e alunas possam ir além dos procedimentos escolares que ali se desenvolvem. Então, novamente, não é escolher um em detrimento do outro, mas é ir além dessas coisas, né? Se a despeito da prática pedagógica que naquela sala de aula era desenvolvida, a vida cotidiana emergiu como um recurso para subsidiar a prática de numeramento que ali se constitui, qual não seria o efeito pedagógico se essa emergência, a tensão que ela provoca e a negociação de significados que ela demanda e propicia fossem potencializadas por uma dinâmica dialógica? Então, aqui, com essa análise, nós buscamos contribuir para os educadores e educadoras, nós, né, da EJA em particular, né, que sejam atentos e sejam preparados para identificar ou promover oportunidades que a sala de aula, como espaço que se deixa permear e
que provoca tensões, oferece o estabelecimento de processo de negociação de significado. Então, o convite que elas deixam para a gente é para a gente não impedir esse tipo de tensão, né? Enxergar nisso aí a possibilidade para negociar significados e ampliar, fazer o trânsito, ir além. Esses processos devem respeitar os sujeitos e suas concepções e demandas, suas crenças e desconfianças, seus objetivos e temores, suas expectativas e seus desejos. Então, quando vocês perguntam como fazer, respeitando o conhecimento dos alunos, dos estudantes ali. Acolhendo na sala de aula esses diferentes tipos de conhecimentos e colocando esses conhecimentos em diálogo com o que você quer ensinar. Oi, Tamires? Então, você estava falando sobre isso e eu lembrei daquela parte também do artigo que acho que a Rosilene fala, nossa, como nós é burra. E isso é uma coisa que eu percebo muito atrelada à matemática. Tipo, eu não vejo alunos falando, eu sou burro, estúpido, porque eu tirei uma nota ruim em história, em geografia. A matemática, ela tem esse peso, sabe? De todo mundo achar que é burro por não saber ou por não ir bem na matemática. E muitos professores têm o pecado de concordar com isso e realmente, sabe, continuar com essa ideia de que a matemática realmente é mais importante, se você não sabe, você é burro. E eu acho que isso é mais prejudicial ainda, porque cria um bloqueio dos alunos com a matéria. Porque a partir do momento que eles acham que não tem a capacidade de aprender aquilo, não tem a capacidade de entender todos aqueles processos, e um professor que dificulta isso mais ainda e perpetua essas ideias, não tem como aprender num ambiente assim, sabe? Além de tudo isso que você acabou de ler nesse trecho sobre entender o contexto dos alunos e tal, também tem essa parte de entender que a matemática não faz alguém burro por, sabe, não entender de primeira ou qualquer coisa assim. É uma questão de facilitar aquilo, de não querer deixar mais difícil ainda, mais cheio de coisinhas que só quem leva jeito entenderia. Eu falei de um jeito muito horrível, né? Mas eu acho que eu tenho que conseguir passar a ideia. Mas eu acho que é isso, sabe? Acho que é isso, porque eu vejo, às vezes, muitos professores que eles não se preocupam se o aluno vai entender ou não. Ele simplesmente passa lá, e quem não entende é burro. E aí eu acho isso muito errado, porque o aluno não é burro, mas é um professor ruim, na minha opinião, assim, sincera, sabe? Eu tenho duas observações sobre sua fala, Tamires. Primeiro, que já tem também, já existe um discurso que compreende o não ir bem em matemática, né? Matemática é difícil mesmo, você não entender matemática é normal, né? Bem-vindo ao mundo, né? Quem sabe matemática que é o diferente, né? Tem esse outro lado também do discurso, né? Você tomar bomba, você ser reprovado em matemática é normal, todo mundo faz isso. Agora tomar bomba em arte, nossa, que absurdo, deve ser muito burro, né? Então tem esse outro lado também do discurso. Sim, é verdade, é verdade. O outro ponto que tem é que a proposta que as autoras trazem para a gente, né, de acolher os conhecimentos que os estudantes já têm, podem colaborar para atenuar esse problema aí com a matemática. Porque quando ele olha, eu sei matemática assim, o outro sabe assim, a professora sabe desse jeito, e aí eles colocam esses diferentes modos de matematicar, como as autoras dizem, né, para atuar ali. E cada um desses modos de fazer matemática é útil em um contexto. E quando o professor acolhe, respeita essas diferentes formas, aí mostra, olha, a lógica que está por trás do seu jeito de fazer é essa, e do meu jeito é esse aqui, você faz esse diálogo acontecer ali na turma, o aluno se sente mais acolhido, ele sente que o conhecimento, que ele não é burro, né? Porque ele conhece alguma coisa de matemática. E isso pode dar até para ele uma tranquilidade para ele também acolher a sua matemática, da sua professora, né?
Eu gostaria de falar a respeito disso. Tem como dar um palpite? Tem, mas o Renzo quer falar, Cleusa, aí depois, logo em seguida, você, tá? Eu gostaria de falar sobre isso. Tá, então a gente vai ouvir o Renzo e você em seguida, tá bom, Cleusa? Só uma coisa sobre o discurso de, normalmente, os alunos se acharem burros em relação a não saber matemática, mas eu vejo que isso também está muito ligado com a questão de uma pessoa se denominar de determinada área, que sim, todo mundo tem uma facilidade em determinada área, mas sempre que eu vejo alguém falando, eu sou de humanas, não sei o quê, sempre vem muito aliado com um discurso de tipo, eu nunca tive um professor de matemática que realmente tive uma conexão, que conseguiu me explicar bem. E a mesma coisa com a galera mais de exatas. Eu, por exemplo, eu tive a maioria dos professores de humanas que eu tive no início do fundamental não foram professores que eu me conectei, que conseguiram me passar o conteúdo tão bem assim. E aí eu vejo muita gente se colocando nessas caixinhas de eu sou de exatas, não consigo aprender isso e não se dá uma outra chance de conectar com a matéria. Então, foge um pouco do meio específico dos números, né, da área da matemática, mas que é uma coisa que pode ser analisada em todo o ensino no geral. Mas chama atenção para a importância do professor na vida das pessoas. E nós estamos aqui entre professores, né? Uhum. Cleusa. Gente, boa tarde. Eu fiquei até assim meio ansiosa, porque eu trabalhei 35 anos e trabalhei com o EJA, que geralmente o EJA eu trabalhei com as séries iniciais, né? Então, que acontece? Realmente, o bicho de sete cabeças, o pessoal joga tudo na matemática. Mas, geralmente, na série primária, a gente não tem esses problemas com o aluno, porque a gente está ensinando o básico. O que acontece isso é quando o aluno vai para a quinta série antiga, né, que hoje é o 6º ano, é que mudam os professores. Então, professores do ensino fundamental, do ensino médio, jogam a culpa no primário. Porque o menino chega para nós sem tabuada. Porque o menino chega para nós sem isso, sem aquele outro. Mas esquece que a educação ela é ao longo do processo. Então, não é só o primário que tem que educar. O restante, as áreas, não são só as séries iniciais, as séries finais também, ela tem um papel dela. Agora, eu fiquei assim, até meio abismada, porque eu assim, hoje eu sou aluna, que eu estou, às vezes, talvez seja por isso que eu estou sentindo isso na pele também, mas eu acho que um professor chamar um aluno de burro, pôr nessa condição de burro, eu acho que isso quer dizer, eu suponho que não deve ser caso raro, sabe? Eu fiquei até assim meio sem voz quando eu vi isso, porque eu trabalhei a vida toda com as séries iniciais, com educação física e matemática. Ensino fundamental também com ele, sempre peguei a matemática. Por que eu pegava a matemática? Eu fiz um curso na época, que chama o curso do Premen, que dava direito de dar aula até o 9º ano, né? Então, esse tipo de atitude, eu não vi isso nos meus colegas, porque eu acho que até a falta de respeito ao aluno, porque o aluno tem dificuldade? Tem. É por isso que eu acho que os professores têm que passar por uma didática, tem que ter didática para trabalhar. Trato humano. Isso é do trato humano, né, Cleusa? Isso humano. não se faz com ninguém, não é só na escola, não, né? Com qualquer ser humano, a gente deve tratar com respeito. Independente da matemática ou qualquer coisa que seja. Então, assim, eu fiquei até um pouco assustada de saber que ainda alguém tem essa prática. Não, que não pode acontecer. Um dos motivos que nós lemos, viu, Cleusa? Deixa eu só contextualizar aqui. No artigo que nós lemos essa semana, foi a própria aluna que, se ela não conseguir fazer uma conta, ela falou, nossa, eu sou burra. Foi ela mesma que disse se colocou nessa. Porque eu estudei numa escola muito boa. Na época que foi Instituto de Educação, a gente tinha muita didática, a escola de normalista.
Então, só formava professora ali na minha época, hoje não, mas na época minha, e só estudava mulher e só normalista. Então, a gente estudou muita didática. A primeira coisa que a gente aprende é a didática de Piaget e Paulo Freire, para a gente trabalhar o que o aluno traz. A bagagem que ele traz, a gente vai trabalhar em cima dela, para que ele não possa, para ele não se sentir que está sendo rotulado, que não aprende. Então, o aluno ele tem que aprender e trabalhando essa bagagem, segundo o Paulo Freire e segundo o Piaget. Ele trabalha em cima da bagagem dele. O que me deixa assim, até meio chateada é quando eu vejo que esse professor, não só de matemática, como de outras matérias também, eles têm essa prática, e aí eu pergunto, aonde que ele fez a didática? Porque isso, a questão, não passa a não ser do aluno, passa a ser a atitude do professor. Eu já passei por isso também, mesmo aqui na Federal, eu até comento, às vezes eu já passei por isso também. O professor já falou assim que eu tenho dificuldade imensa. Falei, tudo bem, professor, mas você está aqui para ensinar. Eu falei, não, você tem que pesquisar. Não, eu não sou objeto de pesquisa, eu vim aqui aprender também. Então, a gente passa por isso. Mas agora, na questão do ensino fundamental, do ensino médio e as séries iniciais, eu acho que essa prática tem que ser abolida. Não, Isso não pode acontecer. O texto que a gente está discutindo, ele valoriza exatamente o reconhecimento do conhecimento que o aluno já tem, né, quando ele traz para a sala de aula. E, Cleusa, eu vou passar a palavra agora para a Ana Luísa, ok? Tá ok. Obrigada. A Cleusa falando, eu me recordei porque eu fiz a disciplina da pedagogia, de prática de ensino de matemática, alguma coisa assim, eu não sei o nome direito da disciplina. E como tem uma resistência, né, dos alunos da pedagogia nessas disciplinas que são da matemática, até mesmo para trabalhar a matemática no ensino fundamental 1. Porque, assim, a pessoa que vai para a pedagogia, talvez sempre tem esse rótulo, né? É a pessoa de humanas, é a pessoa não sei o quê. Então, a pessoa não tem essa abertura, nem a pessoa na faculdade não tem essa abertura para matemática e acaba que passa para o aluno, não é que ele não faz o seu papel, mas assim, parece que é encarnado assim no subconsciente de todo mundo, igual você falou, sabe? Da dificuldade da matemática. A matemática é difícil, que ninguém aprende, que não sei o quê. E então acaba que esse aluno o professor não só do Fundamental 1 passa essa perspectiva para o aluno, e aí chega no ensino médio, o professor ainda, no Fundamental 2, o professor já quer que o aluno tenha algumas coisas muito bem definidas e isso não está ali muito bem ainda, né? Então, acaba que fica um querendo pôr a culpa no outro, e não é bem assim, né? Eu acho que falta um trabalho em conjunto para que fosse melhor, né? Tudo isso, né? A educação, no caso. E pensar que quando você for professora, né? Eu falo nós todos aqui, professor na educação básica, ali pode ser um pedagogo do futuro. Né? Então, é importante a gente ter ali uma formação consistente em matemática para todos. Depende ele pode precisar desse conteúdo matemático dependendo da área que ele seguir. E se ele for pedagogo, ele precisa ter uma forte formação matemática. Sim, com certeza. Gente, podemos concluir aqui a discussão por hoje? Eu vou ficar com você, tá, Cleusa? Tá ok. Estou aguardando. Tá ok. Eu acho que sim, Sara. Foi muito boa a discussão. Gente, então, olha, nos fóruns, eu acho que a gente entendeu bem aqui, né? Entrou numa sintonia sobre como que é para fazer o debate. Vocês atuaram bastante, isso é bom. E aí, na semana que vem, a gente vai se encontrar aqui na quinta-feira, novamente, porque na terça é feriado, né? E eu já vou colocar também
até antes de terça ou antes de quinta, a primeira oficina, tá? Que vai ser para concluir na terça-feira da outra semana, no dia 9. Então, já vão se organizando aí para fazer essa oficina, tá bem? Jussara, os grupos das Oi. oficinas tem que mandar naquele fórum também? Não precisa. É só o do seminário. Ali vocês podem usar como apoio, né? Para conversar. Mas eu preciso dos nomes dos seminários, e principalmente do primeiro seminário. Tá? Eu mandei um recadinho lá para 2 grupos. Porque o primeiro é dia 18 agora de novembro, né? Para a gente não perder muito tempo. Eu não olhei Não olhei ainda Então, olha, por favor. Gente, sempre tem que olhar, tá? O Moodle, porque eu coloquei lá também informações sobre avaliação. Então, eu estou constantemente alimentando lá, tá? O nosso espaço. Tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Ô, Jussara, isso é uma dúvida que eu tenho. Quando Oi, você João. posta coisas novas no Moodle, tipo assim, que quando tem uma discussão no fórum e tudo mais, a gente recebe essas notificações por e-mail. Quando você posta coisas novas, não tem um jeito de a gente receber essas notificações automáticas, não? Eu não acho que não tem. Eu nunca recebi isso, mesmo participando de outros turmas do Moodle. Aí, às vezes, quando é uma coisa assim bem urgente, eu mando mensagem para você. Entendi. Mas, assim, a dica é olhe sempre. Entre sempre, porque depois a gente tem aula, né, 2 vezes por semana. Então, é bom você estar olhando lá o que está rolando. Tá Ok. bem? Mais alguma dúvida, gente? Então, por hoje é só. Bom feriado para vocês. Gustavo, depois você salva lá para mim, por favor, os vídeos. Beleza. Estou parando aqui a gravação. Só para te avisar, normalmente eu vou